Então, amigos, vamos passar para o nosso Afrânio, né, que vai fazer o estudo para nós dessa noite. Bem, meus amigos, muito boa noite. Estamos nós aqui de volta, né? E hoje vamos conversar mais uma vez sobre um livro clássico da doutrina espírita, né? São tantos os livros que a gente pode abordar que às vezes a gente fica confuso. Eu troquei umas 4 vezes de livro antes de me resolver a falar para vocês sobre esse livro de hoje, O Ideal Espírita. A capa está aqui, ó. Essa capa aí, ó. Ideal Espírita. É um daqueles livros de mensagens psicografadas pelo Chico e pelo Valdo Vieira. É um dos primeiros livros que foi psicografado pelos dois, né? E é um livro clássico. É um livro que eu achei que vocês devem conhecer. Esses livros vão ficando muito para trás no tempo e a gente muitas vezes não conhece. E é um livro riquíssimo de orientações, mensagens super oportunas para as nossas vidas nos dias de hoje, de maneira que achei que era interessante dar uma palhinha do livro. São 100 mensagens, mais 2 iniciais ali, uma do Emmanuel, outra do André Luiz. Na verdade, então, são 102 mensagens. É um livro, portanto, rico de ensinamentos para todos nós. Então, a minha ideia hoje, bom, primeiro mostrar a vocês aí a capa do livro, né? A capa do meu livro é essa aí, a capa também que temos aí na livraria é essa aí. Estou falando isso porque nós temos 2 edições. Tem uma da FEB, que é essa capinha aí, e tem aquela que eu acho mais bonitinha, que é mais colorida, que é da Comunhão Espírita Cristã. Então, o conteúdo é o mesmo. O que muda é só a apresentação, quer dizer, a capa, o revestimento externo do livro. Bem, falar um pouquinho do livro. Ele foi editado em 1963. Então, veja, por isso que eu tenho procurado trazer esses livros antigos no tempo, mas de uma atualidade enorme. Vocês vão ver que as mensagens que nós vamos ler aqui, eu separei aí uma meia dúzia de mensagens para nós comentarmos. Vocês vão ver que são mensagens que servem para o nosso dia a dia, que servem para nos ajudar na nossa jornada, que são verdadeiros repositórios de conduta espírita, né? Nos leva à reflexão. Então, 1963 foi o livro 73, 73º livro, portanto, psicografado pelo Chico. Se bem que não é só do Chico, psicografado pelo Chico, mas esse também é psicografado pelo Valdo. Vocês vão ver que nós temos ali mensagens ímpares, são do Chico, mensagens pares são do Valdo, psicografadas pelo Valdo. Então, quando eu apresentar as mensagens, sempre quando eu apresento o título da mensagem, eu coloco do lado a posição dela, dentro do livro. Se for um número ímpar, você já sabe que é Chico, que psicografou. Se for um número par, vocês já sabem que é Valdo. Se for Emmanuel, já sabe que é Chico. Se for André Luiz, pode ser Chico e pode ser Valdo. Então, vejam lá, editado, como disse ali, pela Federação Espírita Brasileira, pela Comunhão Espírita Cristã. E o propósito desse livro, o Emmanuel explica muito bem. Esse livro, quando foi editado, ele era editado em formato de bolso, tipo Minuto de Sabedoria, né, aquele Semente de Otimismo, né, Vida Feliz. Ele tinha um formato de bolso. Por isso que está ali, ó, um livro em miniatura, solicitam-nos amigos domiciliados na esfera física. Um livro que caiba no bolso para ser manuseado em qualquer lugar. Conjunto leve de folhas simples que veicule o pensamento do espírito sem dificuldades, seja no intervalo de serviço ou no percurso do ônibus, na excursão fortuita ou no repouso eventual, nos momentos da sala de espera ou em breve ensejos de observação e reflexão em locais públicos. A capa do de bolso não é essa aqui, não.
né? A capa que eu mostrei a vocês, vocês podem ver que é formato normal. A capa do livrinho de bolso eu não a tenho aqui para mostrar a vocês. Mas vejam que foi um dos primeiros livros de bolso que foram apresentados. O projeto inicial do livro era ser de bolso. Depois resolveram fazer o formato normal. Mas o Emmanuel continua explicando. Desse propósito, um livro de mensagens para o dia a dia, um livro de mensagens simples, que nós pudéssemos ler em qualquer lugar. Desse propósito, nasceu o presente volume, em que se alinham páginas e anotações despretensiosas de vários amigos desencarnados, comentando os aspectos multifaces da doutrina do amor, que nos reúne nas mesmas aspirações. Então, desse propósito aí, juntaram, então, várias mensagens de vários, que são 17 espíritos diferentes, e aí nós temos esse livrinho Ideal Espírita. Claramente não podemos prescindir em tempo algum do estudo, aturado das várias disciplinas que nos abrem caminho ao burilamento da própria alma, cabendo-nos o dever de prestigiar incondicionalmente a escola e a biblioteca, os salões de leitura e os institutos de educação. Então é um livro de estudo, como ele está falando, mensagens simples, objetivas, fáceis de entender, mas, sobretudo, é um livro de estudo, que nos leva à reflexão, nos leva, portanto, a compreendermos melhor como devemos nos comportar como espíritas. E aí o Emmanuel vai encerrar a página inicial dizendo: nessa diretriz que-se o trabalho em que diligenciamos trazer aos irmãos e associado de esperança e de ação, respostas e informes instantâneos às inscrições endereçadas ao nosso ideal espírita. Não é só o Jorge que está com a voz ruim, não, eu também estou. Oferecemos assim a todos os companheiros o fruto humilde do tentame realizado, agradecendo não só aos corações generosos que nos auxiliam em semelhante empresa, mas também rogando a luz e a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo para eles e para nós. Então essa é a apresentação do livro. Quem faz, portanto, é o Emmanuel, nos diz exatamente o que ele pretende com esse livro, e vocês vão ver que o objetivo é alcançado. Bem, daí o que me ocorreu fazer, o que eu faço sempre. Fui ver quantas mensagens cada um escreveu. Acho que na próxima encarnação eu vou vir como estatístico, alguma coisa assim, porque eu adoro fazer isso, né? Então eu fui ver lá, olha, quem mais escreve no livro é o André Luiz. Tem 35 mensagens do André Luiz. São 102, das 102, 35 do André Luiz. 1/3 do livro, então. O Emmanuel tem 20, a Meimei tem 11, Albino Teixeira 10, Sheila 6, Valério 5, Hilário Silva 3, Augusto Silva 2, Lameira de Andrade 2 também, e daí para frente todo mundo com uma. Aura Celeste, Caibar Schutel, Eurípides Barçanufo, nosso Eurípides tem uma mensagem no livro, Everton Quadros, Fabiano de Cristo, João Modesto, Maria Celeste, Militão Pacheco, todos envolvidos com a doutrina espírita ou envolvidos com a doutrina cristã, todos empenhados em divulgar a mensagem de Jesus, quando encarnados, e agora, quando desencarnados, continuam nessa tarefa. Então, alguns desses aí me ocorreu de falar alguma coisinha, né? Por exemplo, a Meimei, a gente fala muito da Meimei, né? Não sei se vocês sabem, mas a Meimei, ela viveu aqui no Brasil, né? O nome dela é Irma de Castro Rocha. Ela era esposa de Arnaldo Rocha, que foi um companheiro que conviveu com Chico Xavier e que nos traz muitas notícias de Chico, né, em depoimentos, em livro. Então, a Irma de Castro Rocha, que era chamada de Meimei pelo Arnaldo Rocha, né, era uma maneira carinhosa deles se tratarem. Os casais normalmente se tratam de maneira carinhosa. Então, Meimei era o nome pelo qual o Arnaldo chamava a Irma. Significa, lá no chinês, né, uma expressão, uma palavra chinesa,
significa amor puro. Então ela desencarnou muito cedo, né? E logo depois que desencarnou, ela começou a se comunicar através do Chico, né? Então a nossa Memei tem mensagem interessante aí. A mensagem que encerra a nossa exposição hoje é dela. O Cair Barichutel viveu de 1868 a 1938, foi um dos maiores vultos do espiritismo brasileiro. Ele viveu no interior de São Paulo, né, mais exatamente em Matão, onde ele fundou o jornal O Clarim e a Revista Internacional do Espiritismo, que circulam até hoje, né? Então, vejam que viveu numa época bem recuada aí, ó. Desencarnou em 38, ele era chamado de bandeirante do espiritismo, hein? 70 anos, já fez o Jorge Miguel, já fez, ó. Eu sou estatístico, ele gosta de fazer conta, já calculou rapidinho ali a idade do Cair Barichutel, né? 70 anos para a época dele era uma idade de respeito, né? 70 anos hoje é mole. A turma vai até os 80, 90, está chegando aos 100 fácil, né? Mas na época em que viveu o Cair Barichutel, difícil. Ele foi um divulgador da doutrina espírita, divulgava o espiritismo pelo rádio, foi um dos primeiros divulgadores do espiritismo pelo rádio. Ele e João Pinto de Souza se radicou aqui no Rio de Janeiro e foi o responsável aí pelo surgimento da Rádio Rio de Janeiro como emissora espírita. Então, Cair Barichutel era o chamado bandeirante do espiritismo, né? Ele foi justamente abrindo aí os caminhos. O Albino Teixeira, já falei dele da outra vez, ele foi integrante lá da diretoria da Federação Espírita Brasileira, não coloquei o período aí, não sei porquê, mas ele é muito objetivo nas suas mensagens. Militão Pacheco foi um médico homeopata, viveu aqui também, no Rio de Janeiro. Fabiano de Cristo não foi espírita, mas um espírito totalmente voltado para a divulgação do cristianismo, para a vivência do cristianismo. Vejam que ele não se chamava Fabiano, esse é o nome religioso de João Barbosa, um frade português, né, que emigrou para o Brasil, viveu um tempo em Paraty, lá no interior do estado do Rio de Janeiro, até que foi trazido aqui para o convento Santo Antônio, aqui no Rio de Janeiro. Fica ali no Largo da Carioca, vocês devem conhecer o convento Santo Antônio, né? E ele desempenhou, a partir de 1705, a função de porteiro. Mas ele era uma pessoa tão boa e tinha tanta ajuda espiritual. Nessa época não tinha espiritismo ainda. Era uma pessoa tão boa, certamente tinha tanta ajuda espiritual, que ele acabou saindo da portaria e foi ajudar como enfermeiro. E viveu então como enfermeiro. E na enfermaria foi o cargo que ele mais ocupou. O seu amor, o seu exemplo de dedicação fez com que ele, portanto, se notabilizasse como uma espécie de apóstolo da caridade, né? Para quem quiser conhecer mais sobre a vida de Fabiano de Cristo, tem um livro recém-editado pelo presidente da Cruzada dos Militares Espíritas e presidente também do Lar Fabiano de Cristo, cujo nome agora não estou me lembrando, se alguém se lembrar me ajuda aí, né? César Soares dos Reis. Fabiano de Cristo, um mandato de amor. Esse livro é recente, é um livro muito legal sobre a vida de Fabiano de Cristo. Então, para vocês verem aí quem são esses escritores aí que escrevem com André Luiz, com Emmanuel, com Hilário Silva, Valério, que já são aí conhecidos nossos, né? Aura Celeste viveu aqui no Rio de Janeiro, 1874 a 1944. Era o pseudônimo de Adelaide Augusta Câmara, né? Uma mulher extremamente dedicada à prática do cristianismo. Ela inicialmente era evangélica, ela pertencia a uma igreja evangélica. Com o tempo ela se converte ao espiritismo. Ela funda em Botafogo o Asilo Espírita João Evangelista, e acredito que até hoje esteja funcionando. Ela publicou diversos livros,
diversos artigos, né? Mas o mais interessante é que a vida de Adelaide Augusta Câmara, o momento em que ela vai desencarnar, está no livro, narrado no livro Obreiros da Vida Eterna. Vocês devem conhecer como sendo o 4º livro da série de André Luiz. Nesse livro, o André Luiz com o Jerônimo, ele recebe autorização para vir à crosta cuidar do desencarne de algumas pessoas. É o desencarne do Dimas, do Fábio, né? E também da nossa Adelaide Augusta Câmara, que tem um tremendo, dá uma tremenda lição para nós. A Adelaide, quando desencarna, ela própria preside o processo da sua desencarnação, tão evoluída que ela era, né? Tão preparada para aquele momento. Então vale a pena ler, se quiserem conhecer mais sobre ela, né? Finalmente a Sheila, né? Que viveu na Alemanha, na época da Segunda Guerra Mundial. Ela teria falecido aos 28 anos de idade, quando em 1943 ela estava em Hamburgo, na Alemanha, trabalhando como enfermeira. Desencarnou e logo se materializou pela primeira vez através do Peixotinho, Francisco Peixoto Lins. Há divergências quanto à data que ela se manifestou. Para alguns, 1943, para outros, 1949. Logo, imediatamente após o desencarne, um pouco depois, através, portanto, de Peixotinho. A Sheila se notabiliza porque, quando ela chega, ela deixa um perfume inigualável no ambiente, né? As pessoas que já puderam participar desse tipo de trabalho sabem disso. Segundo o Caio Barichutel, no livro Alvorada Nova, ela e ele dirigem no plano espiritual essa colônia, Alvorada Nova, que é a colônia dos paulistas. Já falei isso aqui uma vez, né? Fica sobre a cidade de Santos, Alvorada Nova. Assim como o nosso lar fica próximo ao Rio de Janeiro, é a colônia dos cariocas, né? É o sonho de consumo dos cariocas. O sonho de consumo dos paulistas é Alvorada Nova. Fica lá no litoral paulista. Até na hora de desencarnar, os paulistas pensam em ir para a praia, né? Então vão lá para Alvorada Nova. Tá legal? Então a primeira mensagem que eu escolhi 2 mensagens assim bem objetivas. Uma do André Luiz e outra da Sheila. Eu diria que são mensagens clássicas, né? Essas 2 mensagens aqui são muito interessantes. Essa é bem conhecida. Em você é a mensagem do André Luiz. O estilo do André Luiz é bastante claro, né? Um homem e também uma mulher traz em si mesmo instrumentos dispensáveis à manutenção da própria paz no esforço de progredir. Então a gente tem instrumentos para progredir. Um alto-falante adaptado à garganta. O nosso hoje está meio rouco, né? Um alto-falante adaptado à garganta. 2 máquinas cinematográficas incrustadas nos globos oculares. 2 gravadores de sons encobertos pelas orelhas. Um pequeno guindaste preso em cada ombro, né? 2 suportes locomotores fixados ao tronco. Tudo isso afora dezenas de complicados mecanismos que agem interdependentes na estrutura da sua máquina orgânica. O pensamento é a eletricidade que movimenta toda a maquinaria. E um atestado de garantia estipula prazo fixo ao seu funcionamento normal, quando usado com disciplina constante para fins elevados. Então vejam como é que ele está sendo bastante educativo para nós. Nós temos uma porção de instrumentos para que possamos conquistar o nosso progresso espiritual. Para que a gente faça isso, né, nós temos o nosso pensamento, que movimenta toda essa maquinaria que nós possuímos, né? Os olhos, os ouvidos, né? A boca, tudo, portanto, ao nosso redor, tudo em nós. E temos também
temos também um atestado de garantia de funcionamento normal. Quer dizer, o nosso corpo tem um tempo de durabilidade. E durante esse tempo de durabilidade, nós temos que cuidar dele. Ele fala ali, se usado com disciplina constante para fins elevados. Se abusarmos do corpo, nós não conseguiremos utilizá-lo da forma como gostaríamos. Examine a aplicação da máquina pela qual você se manifesta. O que nós estamos fazendo com o nosso corpo? Estamos agindo bem com ele ou estamos desgastando o nosso corpo prematuramente? Qual ocorre a qualquer construção mecânica, o seu corpo físico pode ser empregado para edificar ou destruir, devendo trabalhar em ritmo uniforme para isentar-se da ferrugem e combater o próprio desgaste. Em você existem as causas da sua derrota e vibram as forças de seu triunfo. Então vejam, André Luiz nos fala do corpo de uma maneira bastante criativa, né? Mostrando para nós como ele é importante, como nós temos instrumentos no nosso corpo para conseguirmos atingir o objetivo que nos traz essa encarnação. Nós somos espíritas e sabemos que estamos encarnados com o propósito de nos melhorarmos espiritualmente. E para isso precisamos do nosso corpo. Precisamos do nosso corpo em condições. Portanto, eu queria dizer ali, trabalho contínuo e sem desgaste, para que nós possamos, dessa forma, atingir o nosso objetivo, que é o progresso espiritual. Né? Não nos iludamos, meus irmãos. Nós estamos aqui com esse propósito de progresso espiritual. Nós não estamos aqui para aproveitarmos a vida como se estivéssemos numa colônia de férias. Nós estamos aqui para utilizarmos o nosso corpo em trabalho contínuo, em trabalho no bem, cuidarmos do nosso corpo adequadamente, para que aí então possamos cumprir bem a nossa encarnação. Né? Então esse é o estilo de André Luiz. As 35 mensagens de André Luiz são assim de estilo direto, objetivo, educativo para todos nós. Né? Fica aí o convite para vocês conhecerem as outras 34. Eu só vou dar essa palhinha aí para vocês. Só essa aí do André Luiz. Da Sheila, eu acho que essa mensagem aí nós devemos botar na mesinha de cabeceira e sempre lermos essa mensagem. É uma mensagem 27, psicografada pelo Chico, né? Então diz assim, há 10 sinais vermelhos no caminho da experiência, indicando queda provável na obsessão. Né? Fala-se muito em obsessão, né, na doutrina espírita, quer dizer, a influência que espíritos desencarnados possam exercer sobre nós. Esquecemos que a obsessão, ela pode ser exercida também do encarnado para o desencarnado. Tá? Quer dizer, se a pessoa desencarna e a gente fica aqui o tempo todo pegando no pé do sujeito que desencarnou, é uma verdadeira obsessão para ele que está lá desencarnado. Há também obsessão no plano espiritual, desencarnado para desencarnado. Como há obsessão no plano físico, onde nós nos encontramos, encarnado para encarnado. Aqui a Sheila está falando dessa, do desencarnado para o encarnado, que é a que nós mais falamos, né? Então olha só, quando entramos na faixa da impaciência, a gente começa a ficar impaciente com tudo, né? É um sinal de alarme, né? Às vezes é um sinal até de que nós estamos indo além da capacidade do nosso corpo físico. Estamos precisando descansar, estamos precisando de relaxar, estamos estressados, como costuma dizer. Mas de qualquer forma, esta impaciência pode ser um sinal de alarme. Quando acreditamos que a nossa dor é maior. Quando a gente está passando por um problema, a gente esquece que existem pessoas passando por problemas maiores do que o nosso. Então, essa posição de humildade a gente deve adotar. Quando a gente começa a achar que só nós é que temos problema, nós podemos estar dando a brecha para a chamada obsessão. Quando passamos a ver ingratidão nos amigos.
né? Os amigos começam a não nos entender, são ingratos, nós fizemos tanto por eles, e agora que nós precisamos deles, eles não nos correspondem à amizade. Exemplo de sinal de alarme que pode dar brecha para a obsessão. Esses estados de espírito favorecem a aproximação de espíritos desencarnados que vibram da mesma forma e passam a nos influenciar sem que a gente perceba. Por isso que ela coloca assim: quando imaginamos maldade nas atitudes dos companheiros, aquele sujeito que desconfia de tudo, né? Está sempre com a maldade no pensamento. Então, é uma forma também de nós estarmos abrindo esses nossos canais mediúnicos para espíritos que possam nos influenciar. Quando comentamos o lado menos feliz dessa ou daquela pessoa, né, vem ao encontro do que a Daniela estava explicando para nós aqui, usar bem a nossa boca. A gente fica comentando coisas ruins sobre os nossos companheiros ou sobre a nossa sociedade. Então, nós estamos dando brechas para justamente essas influências espirituais. Então, já falamos aí de 5, né? Faltam mais 5. Quando reclamamos apreço e reconhecimento, né? Quando a gente acha que não trabalhamos tão bem, poxa, ninguém nos reconheceu o trabalho, ninguém disse, puxa, muito bom, né? Ninguém chegou e disse parabéns, puxa, o senhor foi legal. Quando a gente começa a ficar com muita ansiedade por isso, né? Quando nós não encaramos com naturalidade o trabalho que nos é dado realizar, nós estamos dando brecha também. Quando supomos que o nosso trabalho está sendo excessivo, né? Trabalhar no que a gente gosta não cansa, né? Falo por experiência própria. A minha esposa às vezes fica falando, bem, para de trabalhar, está trabalhando muito, homem. Ela está aí na mesa, ela pode até testemunhar, né? Pega no meu pé pra caramba. Mas eu não me sinto cansado, porque eu estou fazendo o que eu gosto. Acredito que seja assim com a maioria de vocês, se não com a totalidade de vocês. Quando a gente está focado numa coisa que a gente gosta de fazer, não nos cansa. Então a gente não tem que ficar reclamando, eu estou muito cansado, estou trabalhando demais. Pronto. Essas ideias são a faixa que eles precisam para nos influenciar. Quando passamos o dia a exigir esforço sem prestar o mais leve serviço. Esforço dos outros, né? Sempre pedindo que os outros se esforcem e a gente não faz nada, né? Aí nós estamos... Fala ali a Márcia. Poxa, ela vestiu a carapuça, poxa. Não, mas ela tem esse cuidado, ela acha que está dessa forma, né, me prestando um grande auxílio, né? Mas eu gosto de trabalhar, pô, é isso que eu quero dizer. Opa, voltei, apertei errado aqui. Então tá bom. Quando pretendemos fugir de nós mesmos através da gota de álcool ou da pitada de entorpecente, essa aí nem precisa comentar, né? Quando julgamos que o dever é apenas dos outros. Toda vez que um desses sinais vem a surgir no trânsito de nossas ideias, a lei divina está presente, recomendando-nos a prudência de parar no socorro da prece ou na luz do discernimento. Então, por isso que eu acho que essa mensagem é muito importante para o nosso dia a dia. A gente deve estar sempre lendo para que a gente mantenha o sinal de alerta, né? Então é isso. Separei essa mensagem da Sheila aí para nós. E a mensagem de Eurípides, eu não podia deixar de falar no aconselhamento de Eurípides, porque a mensagem de Eurípides é uma diretriz para nós aqui da casa de Eurípides, né? E Eurípides, como em todas as suas mensagens, ele vai nos conclamar ao trabalho. Vejam só. Ele diz lá, ó, lição 4, Eurípides aí psicografado por Valdo, então. Ócio em qualquer parte constitui esbanjamento.
tudo vibra em perpétua movimentação, sem vácuo ou inércia na substância das coisas. O corpo humano e o corpo espiritual são construções divinas a se estruturarem sobre forças que se combinam e trabalham constantemente em dinamismo santificante. Por nossa vez, peças atuantes do Evangelho vivo, demonstrando que o serviço é condição de saúde eterna. Então, está justamente confirmando lá o que a Sheila também falou, que nós devemos trabalhar. E o trabalho no bem é uma questão, é uma condição de saúde para todos nós. Esculpe por onde passes o rastro luminoso do entendimento. Edifica o bem, seja escutando o riso dos felizes ou assinalando o soluço dos companheiros desditosos, criando rendimento nos tesouros imperecíveis da alma. Ampara e ajuda a todos, desde a criança desvalida, necessitada de arrimo, quer dizer, de proteção, e luz para o coração, até o peregrino sem teto, hóspede errante das árvores do caminho. Conserva por medalhas de mérito os calos nas mãos, que abençoam servindo, a fadiga nos músculos, que auxiliam com entusiasmo, o suor na fronte, que colabora pela felicidade de todos, os rasgões que te recordam as feridas encontradas no cumprimento de austeras obrigações. Então vejam que as diretrizes de Eurípides são no sentido de que nós ajudemos, que nós auxiliemos, que nós protejamos, para que nós possamos realmente aproveitar a nossa existência. Oremos na atividade construtiva que não descansa. Cantemos ao ritmo da perseverança feliz. Respiremos no hausto da solidariedade sem mescla. A caridade converte o sacrifício em deleite, o cansaço em repouso, o sofrimento em euforia. Ar puro desfaz as emanações malsãs. Água límpida dissolve os detritos da sombra. Sol matinal dissipa as trevas. Mãos vazias ou cabeça desocupada denunciam o coração ansioso. Então vejam que a mensagem de Eurípides, a diretriz de Eurípides é sempre no sentido do trabalho, Então podemos adotar como uma primeira diretriz do ideal espírita o trabalho, que é o que essas mensagens todas vêm nos recomendando fazer, E aí o Eurípides vai concluir a sua exposição: ser companheiro da aurora, despertando junto com o dia, nas obras de paciência e bondade, sustento e elevação. A seara do Senhor, no solo infatigável do tempo, guarda riquezas inexploradas e filões opulentos. Aquele que grafa uma página edificante, semeia um bom exemplo, educa uma criança, fornece um apontamento confortador, entretece uma palestra nobre ou estende uma dádiva, recolherá 100 por um todos os grãos de amor que lançou na sementeira do eterno bem, laborando com a vida para a alegria sem fim. Então está aí a mensagem de Eurípides, nos conclamando ao trabalho, nos dando exemplos de como trabalhar. Então nosso Eurípides Barçanufo sempre nos mostrando como nos tornamos cada vez melhores. Então, meus amigos, até aqui nós vimos o trabalho como sendo a nossa diretriz ideal espírita. Essa lição do Valério eu achei bastante interessante. É uma liçãozinha curtinha, E dá para a gente refletir. O fio esquecido, O Valério, assim como o Hilário Silva, ele se especializa em pequenos contos, Os contos do Valério são ainda mais curtos do que o de Hilário Silva, mas tem também muita profundidade. O Valério tem 5 contos, se não me falha a memória, nesse trabalho do ideal espírita. O que me chamou a atenção foi esse aqui, Fio esquecido, fio pobre.
encarcerado na parede, aparentemente perdido na sombra, injuriado muitas vezes por insetos itinerantes, fio colado que ninguém vê na estrutura da alvenaria. Se pudesse falar, talvez dissesse: nada valho, não presto, nada sou. Entretanto, permanecendo no lugar que lhe é próprio, firme e disciplinado, é o condutor da força elétrica. Embora não o saiba, é o mensageiro da energia que assegura o conforto e o portador da claridade que mantém o serviço. Ainda que você se reconheça humilde criatura apagada ou aparentemente sem valor, lembre-se do fio pobre encarcerado na parede. Permaneça em seu lugar, ajudando e servindo, de pensamento ligado constantemente à usina do eterno bem. E mesmo que você não veja, não ouça, não conheça e não sinta alegria e a segurança que espalha, Deus sabe a importância de sua tarefa de amor e luz. Não é bacana essa historinha? Né? Quer dizer, às vezes a gente não se acha capaz de realizar as tarefas, as grandes tarefas grandiosas. Não, isso não é para mim, eu sou um humilde servidor. Né? Quer dizer, acha que não tem condições de realizar a tarefa. Mas se a gente se colocar no lugar do fio que está ali dentro da parede, né, as luzes estão acesas aí graças a esses fios que andam aí pelas paredes. Né? A eletricidade está correndo por todo o prédio, graças a eles. Estão fazendo o trabalho humildemente. Então esse deve ser um papel do trabalhador espírita. Não deve se preocupar em ganhar notoriedade. É aquela lição evangélica, né, que não saiba a mão direita o que faz a esquerda ou vice-versa. Né? Quer dizer, nós não devemos alardear o bem que fazemos ou o bem que estamos fazendo. Né? Nós devemos simplesmente ficar firmes com o pensamento em Deus, realizando a tarefa que nos cabe realizar. Então essa lição do fio, né, o fio escondido, achei muito interessante trazer para nós. Agora, toda vez que eu venho aqui, eu trago sempre uma lição do Hilário Silva. Eu confesso que eu sou um fã de carteirinha de Hilário Silva. Os livros dele eu sempre divulgo, sempre no programa da Rádio Rio de Janeiro, quando calha a minha vez de fazer o programa, eu sempre uso uma historinha do Hilário Silva, porque eu acho que elas nos induzem ao pensamento mais objetivo a respeito da missão que nos cabe como espíritas. E essa história de hoje aí, no livro Ideal Espírita, chama-se Fé. Não sei se vocês já ouviram. Né? Diz assim, ó: Martim Gouveia, moço ainda, afeiçoara-se a pilhar residências incautas, subtraindo o que pudesse, sem nunca ter caído na mão das autoridades. Então o sujeito era especializado em furtar, um ladrão de mão cheia, né? Larápio mesmo. Naquela noite namorara atentamente uma casa fechada, qual se ninguém residisse ali. Pé ante pé, galgou o muro do quintal e forçou a porta dos fundos. Abriu-a com habilidade, penetrando na moradia. Passou pela cozinha e ganhou o interior. Procurou um dos quartos onde esperava encontrar valores maiores e empurrou de leve a porta. Nisso, contudo, ouviu uma respiração estertorosa, barulhenta, né? Julgando ser alguém que dormia ressonando, avançou mais ainda. Admirado, vê então um vulto que se esparrama num leito. O intruso leva a mão ao punhal. Martim pega o punhal. Mas ouve a voz fraca e entrecortada de um homem deitado que o vislumbra no lusco-fusco. O desconhecido alonga os braços e fala sob forte emoção. Graças a Deus, você escutou os meus gemidos, meu filho. Foram os espíritos. Você é um enviado dos mensageiros divinos. Martim, surpreso, abandona a ideia da arma. Adianta-se para o velhinho, que pode agora distinguir sob a luz mortiça do luar, através da vidraça. O ancião repete maravilhado: graças a Deus,
meu filho, preciso muito de você. Sou paralítico e sem ninguém. Não tenho forças para gritar. Há muito tempo não recebo visitas. Você me ouviu. Depois de pequena pausa, continuou. Busque um remédio. Sinto falta de ar. Leia algo que me conforte para não morrer sozinho. Você é um enviado dos Espíritos. E porque o enfermo lhe estendesse um livro, Martim, conduído, acendeu a luz e dispôs-se a ler emocionado. Era um exemplar de O Evangelho segundo o Espiritismo, encebado de suor e de lágrimas. O hóspede imprevisto leu e leu até alta madrugada, e desde aquele instante desistiu de assaltos e furtos, cuidando do velhinho, administrando-lhe remédio, prestando-lhe assistência e lendo com ele os livros espíritas de sua predileção. Após 5 meses, o doente desencarnou em clima de paz, deixando-lhe a casa e os bens como herança e a alma renovada pelo exemplo de fé nos espíritos bons. Né? Então nós temos aí a fé do velhinho, né? E a caridade, né, de Martim Gouveia, que transformou a vida dos dois, né? Vejam só, a sugestão do Hilário Silva é para que nós percebamos, né, que qualquer um de nós, qualquer pessoa, pode ser útil, desde que se decida a fazer isso, e pode transformar a sua vida através da literatura espírita, através da leitura e da prática dos ensinamentos espíritas. Acredito que a escolha do Martim como sendo um assaltante não foi gratuita, foi para que nós percebamos que mesmo por mais transgressores da lei de Deus que sejamos, a partir do momento que nos resolvamos a nos transformarmos, nós teremos o auxílio da espiritualidade nesse sentido. Então pegaram lá o velhinho, que estava largado sozinho numa cama, sem nenhuma esperança. Ele entrou para assaltar, se condoeu, passou a ler os livros espíritas, se transformou em espírita, vivenciou a doutrina e deixou a vida de delitos que até então ele tinha. Então, meus amigos, a fé espírita é segura, sincera e raciocinada. Eu coloquei ele dessa forma, né? Porque coloquei a chuva ali, porque muitas vezes a gente não entende exatamente o que é a fé, né? A fé espírita é segura, ela é sincera e é raciocinada. Raciocinada porque ela é calcada na razão, né? Tanto que Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá na página de rosto do livro, diz que fé inabalável só é aquela que pode encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade, né? Então, a razão é a base da nossa fé. Agora, a nossa fé tem que ser uma fé raciocinada, mas tem que ser segura também. Sempre me lembro e sempre conto o episódio de uma comunidade do interior que dependia, uma comunidade agrícola, ela dependia muito da chuva para que as pessoas pudessem manter a sua sobrevivência, cultivar a terra, colher os grãos, vender os grãos, novamente arar, semear. Bem, acontece que durante esse período, durante um longo período, não chove mais. A comunidade vai ficando aflita, porque sem chuva não há como manter a agricultura. Resolvem então que num determinado dia, todos vão se reunir na pequena igrejinha da comunidade e vão ficar lá até chover. Vão ficar orando até que chova. E assim fazem. Vão para a comunidade, vão para a igrejinha, comunidade toda lá dentro, começam a orar. Depois de algum tempo, eles começam a perceber no telhado da igreja algumas gotas de chuva. A chuva vai adensando e aí eles começam a ficar felizes, percebem que está chovendo, saem todos para a rua
e ficam felizes pegando chuva, com os rostos voltados para o alto. Nisso sai da igrejinha uma menininha com um guarda-chuva. Ela tinha sido a única que tinha realmente a certeza que ia chover, tanto que ela levou um guarda-chuva. O resto do pessoal não se preocupou em levar guarda-chuva. Então a fé espírita deve ser assim, ela deve ser segura. Nós temos que ter a certeza, pelo raciocínio, pelas inúmeras demonstrações que nos dão os espíritos amigos, de que nós não estamos desamparados. Temos que ter a certeza de que estamos amparados, de que as coisas que acontecem ao nosso redor, na nossa sociedade, não são gratuitas, todas têm uma razão de ser, que Jesus continua firme no leme, que nós temos que, portanto, ao invés de espalhar pessimismo através das nossas palavras, que nós temos que espalhar otimismo, certeza de que Jesus está no leme. Então, mais uma vez, voltamos à mensagem inicial, que é importante para nós espíritas. Nós temos que nos diferenciar de toda a sociedade, porque nós temos a certeza da existência da vida após a morte. Então é isso. Eu acho que essa mensagem aí, ela nos dá a possibilidade de fazermos todas essas variações a respeito do tema. Como sempre, empolgado, eu botei uma opção de mensagens que não vai dar tempo da gente ler, né? Eu coloquei mais uma aqui, que depois deixo para vocês lerem, a de Fabiano de Cristo, né? Está lá no livro, a lição 65, ele falando da caridade, né? É uma mensagem muito bacana. E lá no finalzinho ele fala assim: toda criatura a caminho da perfeição segue na estrada bendita da experiência. Toda experiência é uma prova, toda prova configura um problema. Caridade é a solução. Então é uma mensagem muito bonita. Não vamos ter tempo de comentá-la toda. Tinha até preparado ali. Mas então vamos à mensagem final da nossa Meimei, né? Que é uma mensagem também que nos estimula a fé. É a mensagem que ela intitula Deus pode. Se não consegues solucionar as dificuldades que te rodeiam, dize contigo, Deus pode, né? Quantas vezes a gente está cheio de problemas ao nosso redor e a gente não consegue resolver, não vê caminho para resolver o problema. Aí a gente tem que dizer, Deus pode. Isso é uma lição de fé, né? A certeza, aquela fé lá da menininha com guarda-chuva. Temos que ter a certeza de que Deus pode resolver os problemas. Se incapaz de empreender a alteração necessária ao próprio caminho, afirma em tua alma, Deus pode. Então, se a gente não está vendo solução para a nossa caminhada, nós gostaríamos de seguir um caminho que não estamos tendo forças para seguir, nós temos que recorrer a Deus, porque Deus pode nos ajudar. É o que a Meimei vem falar para nós. Se impossibilitado para corrigir a quem amas, assevera de novo, Deus pode, né? Às vezes a gente quer ajudar melhor nossos filhos, nossos familiares queridos, nossos irmãos, às vezes até nossos pais. Se nós não estamos conseguindo, Deus pode conseguir. Temos que colocar então nas mãos de Deus esses problemas aparentemente insolúveis para nós. Meimei coloca para nós dessa forma. Se inabilitado para extirpar a angústia que te alanceia, medita em prece. Deus pode. Se estamos angustiados, sofrendo, não encontramos forças para reagir, vamos entregar nas mãos de Deus. É o que a Meimei coloca. Lição de fé, portanto, para todos nós. E perdoando e ajudando sem descansar, aprenderás com Deus que a luz da verdadeira vitória é feita na paciência de cada dia. Então vamos deixar nas mãos de Deus a solução para os problemas que nós não temos condições de resolver e vamos certamente então caminhar para uma vida mais feliz.
Estou falando, estou tentando me lembrar a oração da serenidade, né? Se eu não me lembrar, o Gilberto chegou aí, tenho certeza que ele se lembra, pô, né? Mas é mais ou menos assim, né? Que nós temos a serenidade, né, para aceitar. Como é que é? Está vendo? Vocês sabem mais do que eu. É isso que nós temos que fazer no nosso dia a dia. E o Senhor Jesus nos envolva para que nós possamos manter essa nossa vontade de aproveitarmos bem a nossa encarnação. Olha o livrinho no tamanho, mas o conteúdo é de grande valia para todos nós. Ideal espírita. Muita paz para todos.